Anderson Maio, Jefferson Silva. Pai do Senhor. E aí, Moisés Ramos? E aí, como é que tá o som aí? Cláudia Protegida Rocha. Como é que tá o som aí, pessoal? Amém, Rafael. Tudo bom, meu irmão? Moisés, o senhor é meu, viu? O senhor é meu irmão. Ok. O som tá ok, né? Gente, Pai do Senhor, o Alcio Salles aqui falando. Tava dando meus pulos aqui. Resolvi gravar um vídeo aqui rapidinho, ao vivo. A reciprocidade é verdadeira, Moisés. É isso aí, meu irmão. Resolvi gravar um vídeo rapidinho aqui pra gente falar sobre um assunto aqui bem bacana, tá? Gente, geralmente os críticos do cristianismo acusam o Novo Testamento, tá? Fazem todo um aparato crítico para dizer que o Novo Testamento foi criado, inventado e tal. E eles usam o argumento do embelezamento. Eles dizem que o Novo Testamento é cheio de embelezamento e tal. E embelezamento é uma característica que é encontrada nos livros apócrifos, nos pseudepígrafos, né? Por exemplo, o Apocalipse de Pedro tem um apócrifo do segundo século, o Apocalipse de Pedro, que diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, né, ele saiu andando, saiu dois anjos do túmulo, né, primeiro. Um dos anjos tinha a cabeça tão grande que tocava no céu, tá? Depois Jesus sai e depois a cruz sai do túmulo andando, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é o embelezamento, tá bom? E para o desespero desses críticos, o Novo Testamento, muito pelo contrário, é cheio de relatos embaraçosos, tá? É cheio de relatos embaraçosos. Eu estava lendo um livro de Simon Greenleaf, que foi um professor de direito, um jurista americano que trabalhou na Suprema Corte dos Estados Unidos no século passado. Ele escreveu um livro chamado Testemunho dos Evangelistas, né? Depois eu posso tirar uma foto do livro e mandar para vocês aí. Vou colocar no Instagram aqui, tá bom? O Testemunho dos Evangelistas. Ele diz que o que se espera no testemunho verdadeiro? Se espera pequenas discrepâncias, relatos que se complementam, tá? Relatos de pessoas que falam do mesmo evento de maneira diferente. Isso é o que se espera de um testemunho verdadeiro, tá? Então ele diz que o testemunho dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, é coerente exatamente por causa dessas incoerências e por causa dos relatos embaraçosos, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns relatos embaraçosos que tem no Novo Testamento, tá? O primeiro, Pedro era o líder da igreja. Pedro foi o homem que foi primeiramente escolhido para liderar os apóstolos. O que é que a Bíblia diz que Pedro fez? Pedro nega Jesus, foge e se esconde, tá? Isso é um relato embaraçoso. Se o Novo Testamento fosse criado, tá? Inclusive o Evangelho de Marcos também menciona e tal. Se fosse um relato criado, tá? Pedro iria mandar escrever assim para o amanuense dele lá, olha, diz aí que eu sou um herói, diz aí que eu enfrentei, diz aí que eu lutei, que eu falei, que eu defendi Jesus. Não. O que é que o Novo Testamento diz? Pedro correu, se escondeu, tá? E se escondeu no cenáculo com medo dos judeus. Negou Jesus, praguejou, tá? Praguejou, dizendo que não conhecia Jesus. A fala dele denunciava, o jeito de falar, tá? Isso é um relato embaraçoso para o Novo Testamento. Uma história inventada teria omitido, tá? Simon Greenleaf e outras Craig Blomberg e outras autoridades, Frank Turek, tá? Outras autoridades dizem isso também. Um outro relato embaraçoso do Novo Testamento: quem foram as pessoas que primeiro testemunharam Jesus vivo? Quem foram as pessoas que primeiro chegaram no túmulo vazio e chegaram no túmulo e encontraram o túmulo vazio? A pedra de 2 toneladas, 2,5 toneladas. Removido, o selo do governador removido, a guarda romana havia fugido, o túmulo vazio, né? Quem foram? As mulheres. As mulheres. Gente,
Um testemunho de uma mulher não era aceito no tribunal no primeiro século, nem entre os judeus, gente. O testemunho de uma mulher não era considerado válido em um tribunal, na jurisprudência do primeiro século, gente. Então, uma história criada iria omitir que foram as mulheres que primeiro chegaram lá e testemunharam Jesus ressuscitado. Tá? Enquanto, olha outro embaraço, enquanto os discípulos, os apóstolos, estavam no cenáculo com medo dos judeus escondidos. Tá bom? Com medo dos judeus. Você percebe que é um relato embaraçoso, que termina mostrando que a história é verdadeira, tá? A história é verdadeira, gente. Outro relato embaraçoso no Novo Testamento, na genealogia de Jesus aparecem 5 mulheres, tá? 5 mulheres, tá bom? 4 são gentias e 1 é Maria, tá? Entre essas 4, quem é que aparece lá? Entre as 4, quem é que aparece lá? Tamar, que foi uma prostituta. Raabe, que foi uma prostituta. Batseba, tá? Que foi um adulterou com Davi, terminou sendo a mãe de Salomão e entrou na genealogia de Jesus, tá bom? E Ruth, né, a mulher de Boaz, né? Tá bom, gente? Relato embaraçoso. Se o Novo Testamento tivesse sido criado, inventado, esse detalhe teria sido omitido, tá? Se você ler o livro Fator Melquisedeque, Dom Richard, você vai ver que na genealogia de Jesus, do Messias que deveria vir de Deus para Israel, de Israel para o mundo inteiro, tá? O sangue do Messias tem sangue gentil, gente. Isso é um relato embaraçoso para um judeu do primeiro século, tá bom? Outro relato embaraçoso, Maria Madalena, que se joga aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, e ela havia sido possessa, né? E tinha um testemunho antes da conversão, um testemunho duvidoso, também participou lá, foi testemunho da ressurreição de Jesus. Gente, relato embaraçoso. A conversa de Jesus naquele tanque ali no Evangelho de João, relato embaraçoso. O próprio conceito de ressurreição, os judeus do primeiro século não esperavam a ressurreição antes da ressurreição final. A teologia judaica dizia e afirma que haverá uma ressurreição final, não a ressurreição de um Messias que morreria na cruz como um maldito, entende? Como amaldiçoado, conforme a lei, tá? Então os discípulos vêm e dizem, olha, Jesus ressuscitou. É o ponto-chave do cristianismo. Se a ressurreição de Jesus desabar, o cristianismo cai junto, gente, tá? O cristianismo cai junto. Esse é um relato embaraçoso. O evangelista Natanael Balé, meu grande amigo, meu irmão, está aqui dizendo, Ruth era uma idólatra. É um relato embaraçoso, tá? Uma história inventada iria omitir esses detalhes, tá bom? Outra coisa, Jesus sendo adorado como Deus. Os judeus não tinham o conceito de trindade, tá? Jesus sendo adorado como Deus, dentro de um grupo de pessoas que adoravam Yahweh, Jeová, como sendo o único Deus. Você entende? Esses são relatos embaraçosos que estão no Novo Testamento, que segundo Simon Greenleaf e outros expositores do Novo Testamento, como F.F. Bruce, como Craig Bromberg, como Frank Turek, tá? O próprio William Lane Craig afirmam que esses relatos embaraçosos confirmam, tá, que o testemunho dos evangelistas é verdadeiro, tá bom, gente? Então, são pequenos detalhes que a gente lê e tal, termina passando por cima, termina não observando corretamente, tá bom? Termina não observando corretamente e passa por cima, né? A gente não termina não pegando esses detalhes, tá bom? E aqui ou ali eu vou soltando alguma coisa aqui para a gente ir pensando, maturando, meditando, visitando a Escritura, né? Voltando lá, visitando a Escritura, conversando, dialogando com a Escritura, para poder perceber, se apoderar desses detalhes, para um possível embate com o crítico da fé cristã, tá bom? Possível embate. Recentemente eu conheci um judaizante que já foi assembleano e hoje está em estado de apostasia, e ele disse que existem contradições no Novo Testamento e tal,
E ele diz que os evangelhos sinóticos, por exemplo, diz que depois que Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi ser tentado no deserto. E João omite esse detalhe, tá? Eu expliquei para ele. Aí ele disse assim, quem está certo? Então ele disse, o Novo Testamento todo está errado, olha aí. Aí quando ele disse essa possível contradição, ele disse, quem está certo? Né? Quem está certo? Os sinóticos que disseram que Jesus foi ser tentado no deserto, ou João que disse que Jesus vai para outro lugar, né? Eu expliquei para ele, olha, os relatos, eles são complementares, tá? É exatamente isso que se espera de uma testemunha ocular, testemunhas oculares. Elas não combinaram de dizer a mesma coisa, elas disseram espontaneamente de um ponto de vista particular. E quando você vai analisar, os relatos se complementam e não se contradizem, tá? Aí a gente observando friamente, a gente vê que ele disse que todo o Novo Testamento estaria errado, mas veja só, ali não existe uma contradição, né? Não existe uma contradição, existe um complemento. João ruma e relata outra coisa depois. Não significa que o que os sinóticos dizem não aconteceu, tá? Não, isso não é uma contradição. Contradição é se os sinóticos dissessem assim, Jesus foi ser tentado no deserto, e João dissesse, Jesus não foi tentado no deserto. Aí era uma contradição, o que não acontece. Então os textos são complementares, né? Outra coisa, quando ele diz assim, qual dos dois está certo, não significa que todo o Novo Testamento está errado. Se ele diz assim, qual dos dois está certo, então um está certo, tá? Segundo a crítica dele, ou os sinóticos estão certos, ou João está certo. Então, nem todo o Novo Testamento estaria errado, tá? Ele nem sabia o que era uma contradição, e nem saberia, e nem tentou, e nem provou que todo o Novo Testamento estava errado. Você percebe? Então são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo no dia a dia, vai dialogando, conversando, estudando, mergulhando, e a gente vai crescendo junto, tá bom? Agora partiu aqui, tomar um banho, acabei de largar do trabalho, tá fazendo meus exercícios aqui. Tomar um banho agora, partiu, tomar um banho, jantar e estudar um pouco, dar uma lida aqui, tá bom, gente? Deus abençoe, pessoal. Vou deixar salvo o vídeo aqui, tá bom? Curta, comente, compartilhe, tá certo? E a gente vai crescendo junto no conhecimento aí, tá bom? Evangelista Nathanael Balé, Estevão Magno, Nascimento Alberes, meu amigo Micharle, professor da Estadeb, Douglas, Luiz, Jefferson Silva, Eliabe Alves, meu amigo Moisés Ramos, Melo Nan, Anderson Maio, respondeu aqui, Jefferson Silva, Viviane Geração, faltou aula, levou uma falta amiga, né? Levou uma falta amiga na segunda-feira, né? Levou uma falta, não, ontem, na quinta-feira, né? Rafael Cavalcante, meu grande amigo lá de Portugal, grande abraço. Cláudia Protegida, Deus abençoe, tá bom? Então, encerrando o vídeo aqui, tá certo? Vocês, vou deixar salvo aí, vocês comentam aí. Se eu errei alguma coisa, me confundi, coloque lá e depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom, gente? É uma conversa informal, tá? Completamente coloquial, e a gente vai crescendo junto, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, pessoal. Até mais. Vou deixar salvo aqui, hein? Deixando o vídeo salvo aqui.